Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade hora de estudo, tá certo? Na última aula, vocês, na verdade, ficaram para responder a atividade hora de estudo, questão 1 a 9. E hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade, tá certo? Então, vocês já podem abrir o livro de vocês aí na página 21 para acompanhar as correções comigo e fazer as que forem precisas, tá certo? Já na número 1, questões 1 e 2 eu coloquei já para vocês. Aqui está pedindo, Vamos ler a questão primeiro. Então, você aprendeu que os olhares são como janelas que se abrem para o mundo, enchendo-nos de cores, formas, sensações, ideias e pensamentos. Sendo assim, explique com suas palavras qual a importância do olhar para formar o conhecimento que temos do mundo. Então, a partir das nossas discussões e das nossas reflexões a respeito do olhar, da importância do olhar, de como nós podemos utilizar esse olhar, vocês teriam que explicar com as suas palavras qual era a importância do olhar para formar o conhecimento que temos no mundo. Então, essa era uma pergunta pessoal. Mas eu vou aqui colocar uma sugestão, Vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem. Então, nessa questão, a questão, na verdade, espera aí que vocês interpretem o olhar e também essas impressões que os sentidos nos proporcionam. Então, dessa forma, como via direta de acesso ao mundo e também à realidade. Então, através do olhar e através das impressões que os sentidos nos proporcionam, a gente entenderia, de alguma forma, esse acesso ao mundo e à nossa realidade. Então, com base naquilo que vemos e sentimos, ao olhar e perceber o mundo, formamos ideias e pensamentos a respeito dele e também da realidade. Então, tudo aquilo que nós enxergamos, que nós vemos, todas as percepções que os sentidos nos proporcionam, geram em nós certas ideias e pensamentos, não só a respeito do mundo, mas também na nossa realidade. Então, pensamos que, por sua vez, formam memórias e lembranças e despertam sentimentos e sensações. Então, desse modo, conseguimos nos orientar no mundo, não apenas com base no que observamos imediatamente, mas também no que sentimos, pensamos e lembramos de experiências anteriores. Então, tudo isso nos faz formar o conhecimento que temos do mundo e da nossa realidade. Não só através daquilo que nós estamos vendo, ou seja, as ideias que nós formulamos, os pensamentos, mas também através das nossas memórias, porque com base nelas, utilizando essas memórias, que nós nos lembramos de outras experiências passadas e assim a gente consegue formar esse conhecimento do mundo, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Aí, o número 1 é só uma sugestão, lembrando que é uma pergunta pessoal, então cada um vai colocar a sua visão na resposta, tá certo? A número 2, captamos imagens e expressões e impressões do mundo por meio do olhar e dos demais sentidos, e somos capazes de formar imagens e impressões mentais daquilo que observamos. Na sua opinião, de que forma podemos expressar aquilo que observamos e percebemos? Essa é mais uma pergunta pessoal, então vocês teriam que, de acordo com a opinião de vocês, colocar aí formas de expressões daquilo que nós percebemos, que nós estamos vendo, formas de expressões que a gente pode aí nos expressar, logicamente,
para retratar, tentar mostrar aquilo que nós percebemos e que nós estamos vendo. Então, nesse capítulo, nós estudamos um pouco, vimos vários exemplos, mas um deles é a arte. A arte, ela está em inúmeros espaços, então, e de diferentes formas. Então, a arte é um campo vasto de expressões artísticas. Então, ela foi um exemplo dessa forma de se expressar que nós vimos nesse capítulo, mas também existem inúmeras formas de se expressar, como, por exemplo, por meio de imagens, de formas, de linguagem, seja ela escrita, falada, ou até mesmo a linguagem corporal. Então, tudo isso são exemplos de formas que a gente pode utilizar para se expressar, tá certo? Mas lembrando, novamente, que é uma pergunta pessoal e vocês vão aí colocar, na opinião de vocês, a melhor forma de se expressar. Então, vai variar aí de acordo com a opinião de cada um, tá certo? A número 3 é também não é uma pergunta para vocês fazerem um texto, então, também pessoal. Então, escritor e ilustrador André Neves descreveu em forma de texto e imagem um jeito poético de pensar sobre o olho e o olhar. Então, essa imagem aí que eu coloquei para vocês, que vocês também têm no livro de vocês. O olho é cheio de metamorfose, ou seja, de transformações. Então, com base na análise das imagens que o autor apresenta e também na leitura do texto, escrevam um texto que indique seu posicionamento pessoal, ou seja, sua opinião, a favor ou contra quanto à afirmação de André Neves. Lembre-se de apresentar argumentos para sustentar o seu ponto de vista. Ou seja, vocês teriam aí que expor a opinião de vocês em forma de texto, com argumentos, utilizando de argumentos, para dizer se vocês são contra ou a favor dessa afirmação aí em que o autor coloca, o ilustrador André Neves. O olho é cheio de metamorfose. Então, com base na análise da imagem desse texto, vocês teriam aí que responder, fazer um textozinho e responder a número 3 de forma pessoal, expondo a opinião de vocês, tá certo? Então, aí fica a critério de cada um, porque é uma resposta pessoal. A número 4, vocês teriam que fazer uma relação aí com essas palavras. Nós estudamos sobre as relações, sobre as pontes. Então, quando estabelecemos essas relações, criamos pontes que ligam saberes, ideias, lembranças, pensamentos, coisas, pessoas, lugares e assim por diante. Sabendo disso, leia a palavra que está no centro de cada diagrama e imagine e escreva 4 novas palavras que possam ser relacionadas a ela. Então, eu coloquei só os 2 exemplos aí, tem, na verdade, no livro de vocês, né? 4 palavras no centro desse diagrama, então vocês teriam que fazer aí também de forma pessoal, colocar palavras que se relacionam na visão de vocês, na opinião de vocês, que se relacionam com essa palavra, por exemplo, felicidade. Então, para vocês, que palavras podem relacionar com essa palavra felicidade? Quando você vê essa palavra felicidade, o que vem à sua mente? Qual memória chega à sua mente, ao seu olhar? E aí vocês teriam que responder de acordo com a opinião de vocês, tá certo? Lembrando que existem 4 exemplos, a felicidade e a arte, e mais 2 exemplos que eu não coloquei aqui, mas eles têm no livro de vocês, então era para responder os 4 exemplos aí, as 4 palavras que aparecem, tá certo? Que também é de forma pessoal, como eu falei para vocês. Então, vai de acordo com a visão, com o pensamento de cada um. Então, eu não posso aqui dar uma sugestão de resposta, porque não vai aí atingir todas
todos os alunos, tá certo? E na número 5, nós já fizemos a correção dessa atividade durante uma aula, que era para vocês aí observarem essa tirinha do Calvin e responder as perguntas que se pedem. Então, vocês podem ver aí essa imagem, que também tem no livro de vocês, é uma tirinha. E as perguntas eram essas daqui. De acordo com a tirinha, analise V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês teriam que responder aí F para falso e V para verdadeiro. Então, a professora de Calvin homenageia os alunos que tiram nota 10 promovendo o desfile na cidade. Então, a gente sabe que é uma alternativa falsa, porque tudo aquilo que estava na imagem era uma imaginação, uma imaginação mesmo que Calvin criou na cabeça dele assim que recebeu a nota 10. Então, é uma afirmação falsa. Calvin ficou tão feliz em receber uma nota 10 que se imaginou sendo homenageado por uma multidão. Então, verdadeiro. Tudo aquilo era uma imaginação dele, não era real. Calvin participou de um desfile na cidade em homenagem ao seu desempenho escolar. Falso, porque nada daquilo aconteceu de fato na realidade. Tudo fazia parte de uma imaginação dele. Então, é uma alternativa falsa. E quando a professora anunciou que ia começar um novo capítulo do livro, Calvin voltou à realidade depois de imaginar que estava sendo homenageado pela nota 10 que tirou. Então, a afirmação verdadeira, porque tudo aquilo fazia parte da imaginação dele, e a partir do momento em que a professora chama a atenção dele, ele volta à realidade e vê que tudo que ele estava ali vendo, imaginando, era apenas fruto da sua imaginação, nada de fato tinha acontecido. E no quadrinho, em que parece um balão com a palavra suspiro, ela indica que Calvin está animado por ter que voltar à realidade. Então, vou até voltar aqui mais para vocês verem essa imagem aqui, onde ele aparece aqui com suspiro, está indicando aí, mas a gente pode perceber que ele não está nada animado nessa imagem. Então, é uma afirmativa, aliás, é uma opção aqui, uma falsa, tá certo? Então, ela indica que Calvin está animado. Não, Calvin não estava animado porque ele, a partir do momento em que ele volta à realidade, ele percebe que nada daquilo tinha acontecido. Então, ele fica triste, desanimado. Então, não é uma afirmativa verdadeira, é falsa. E, por fim, Calvin estava na sala de aula o tempo todo. Verdadeiro. Tudo não passou de fruto da imaginação dele. Ele não saiu do lugar, em nenhum momento. Ele estava na sala de aula o tempo todo, só imaginando aí tudo isso que estava acontecendo aí na imagem, tá certo? Na tirinha, no caso. Então, as alternativas aí, F, V, F, V, F e V. Passando a número 6, vocês teriam que, com base, observar a imagem, essa imagem aí primeiro, e com base nos conhecimentos que você já construiu sobre os sonhos, responda a pergunta que acompanha a imagem. O sonho existe fora ou dentro do sono? Então, aí vocês teriam que recorrer às nossas aulas que nós tivemos a respeito dos sonhos. Nós vimos um filósofo e um psicanalista, que foi o Descartes e o Freud, a respeito dos sonhos, cada um com a sua visão do que seriam os sonhos. Nós vimos que Descartes, ele coloca que os sonhos, eles podem de alguma forma nos enganar, porque a maioria deles, os sonhos, eles são fruto de algo que ocorreu na nossa realidade. Então, são coisas que nós já vivenciamos ou presenciamos. Então, de alguma forma, os sonhos se tornam tão reais que muitas vezes a gente pode até se enganar se aquilo que nós estamos vivendo é realmente um sonho ou realidade.
Então, e também o pensamento de Freud, em que ele coloca que os sonhos, na maioria das vezes, podem expressar aquilo que nós não conseguimos na realidade. Então, por meio do nosso inconsciente, fica lá guardado no nosso inconsciente, que é uma partezinha da nossa mente, tudo aquilo que nós não conseguimos expressar. Muitas vezes, nossos instintos mais secretos, vamos dizer assim, que é o medo, enfim, todos esses instintos que nós não costumamos expor para outras pessoas, ficam armazenados lá e aí acaba de alguma forma aparecendo nos nossos sonhos. Então, essa foi os dois, aí o filósofo e o psicanalista Freud, que apareceu, que a gente já estudou, e vocês teriam que, de acordo com esses pensamentos, formular aí e responder essa pergunta. O sonho, ele existe fora ou dentro do sonho? Então, aí fica aí a critério de cada um, novamente. É uma resposta pessoal, mas vocês teriam que recorrer também aos nossos conteúdos já estudados para tentar formular essa resposta. Tá certo? Passando aqui, para responder às questões 7 e 8, vocês teriam que ler esse texto, que é: no texto a seguir, uma menina descreve para um amigo um sonho que ela teve. Leia-o para responder as questões 7 e 8. Então, esse textozinho aí vocês teriam que ler para responder as questões 7 e 8. Então, eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Hoje eu tive uma noite terrível. Sonhei que todos os macacos do zoológico me perseguiam, mostrando os dentes, e eu corria rápido e sem parar. Mas eles estavam cada vez mais perto. Que medo! E eles morderam você? O amigo pergunta, né? Aí a menina responde: não. Quando eles pegaram meu braço, eu dei um grito e minha mãe apareceu. Aí o garoto pergunta: no sonho? Não, de verdade. Então a menina responde, né? A garotinha responde. Então, com base nesse texto, vocês teriam que responder aqui questões 7 e 8. Então, de acordo com o texto lido, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, esse texto ele nos remete ao pensamento de Freud. Vocês, na aula passada, vocês viram que, segundo Freud, segundo esse psicanalista, a nossa mente, o nosso cérebro, ele está dividido aí em 3 partes, que é o ego, o id e o superego. Então, o superego é aquela partezinha do cérebro que serve para controlar o id, que é a parte do nosso cérebro onde fica armazenada ali todos os nossos instintos que nós não expomos, que nós não, de alguma forma, não expõe para a sociedade. Então, o superego de alguma forma, tenta controlar o id, que é o nosso inconsciente, mas muitas vezes ele não consegue e o id acaba driblando aí o superego e aparece de alguma forma nos nossos sonhos. Então, esses instintos aparecem nos nossos sonhos. No caso dessa menina, o instinto aí em que aparece no sonho dela é o medo. O medo que ela teve, o medo que ela tem, na verdade, dos macacos. Então, de acordo com o texto lido, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A menina tem medo de macacos. Verdadeira, né? Porque a partir do sonho em que ela teve, o inconsciente dela mostrou esse medo. Mostrou no sonho que ela tem esse medo de macaco. E segunda afirmativa aqui. A menina sonhou com os macacos porque ela gosta desses animais. Acho que não, né? Porque pela interpretação do texto, nós vimos que ela tem medo deles. Então, eu acredito que ela não goste desses animais. É uma afirmativa falsa. Então, o sonho da menina foi assustador, verdadeiro. Ela mesma coloca que ela sentiu muito medo. Então, para ela foi
um sonho assustador. E a quarta aqui, alternativa, a mãe da menina apareceu em seus sonhos para salvá-la dos macacos. Uma alternativa falsa, né? A mãe, ela estava na realidade da garota e ela aparece acordando a garota e não no sonho para salvá-la. E a última alternativa, a mãe acordou a menina enquanto ela tinha um pesadelo com macacos. Alternativa verdadeira, foi justamente isso que aconteceu. A mãe dela acorda ela e ela desperta do sonho e vê que tudo aquilo foi, na verdade, um pesadelo. Tá certo? Então, as alternativas aí, V, F, V, F e V para as alternativas. E para responder a questão 8, de acordo com o texto e seus conhecimentos sobre a teoria de Freud, crie uma hipótese para explicar o fato de a menina ter sonhado com macacos. Então, utilizando aí com base o que nós já estudamos a respeito dos sonhos na visão do psicanalista Freud, vocês teriam que elaborar uma hipótese a respeito do porquê a menina teria sonhado com os macacos, tá certo? Então, nós vimos, né? Na verdade, essa questão pede que vocês façam aí um resumo desse pensamento de Freud, porque vocês vão utilizar com base para responder o pensamento de Freud sobre os sonhos. Então, a hipótese criada por vocês, no caso, tem que expressar essa relação com o pensamento de Freud. Então, o texto indica que a menina ela tem medo de macacos. Logo, a hipótese deve explicar a origem desse sentimento. Então, vocês teriam que responder aí, utilizando com base o pensamento de Freud, e também explicar a origem desse medo dessa garota, tá certo? Então, por exemplo, a menina visitou recentemente o zoológico e ficou impressionada, assustada com os macacos que viu nesse local. Então, isso aí é uma hipótese, um exemplo de hipóteses que pode explicar aí o porquê a menina teria sonhado com um macaco e teria medo desses animais, tá certo? É só um exemplo. Vocês vão criar as hipóteses de vocês. Aliás, vocês já criaram, na verdade, né, as hipóteses de vocês. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem melhor a relação aqui com o pensamento de Freud e também um exemplo para tentar aí entender a origem desse medo da garota, certo? Então, passando aqui para a questão 9, a última questão da hora de estudo, era para vocês lerem o texto a seguir, e de acordo com o texto e seus conhecimentos, assinale as alternativas que podem explicar por que o autor considera os sonhos o caminho real para conhecer o inconsciente humano, ou seja, aquela partezinha do cérebro onde fica armazenado ali tudo o que nós não mostramos para as pessoas. E depois, reescreva as alternativas incorretas, tornando-as corretas. Então, vocês teriam que ler esse texto aqui. Muitos pensadores concordam com Freud. Os impulsos e os nossos desejos não realizados durante o dia se manifestam nos nossos sonhos, mas de forma disfarçada, e não é fácil reconhecê-los. Então, por isso, os sonhos são o caminho real para saber como funciona o nosso inconsciente humano. Então, de acordo com o que nós estudamos e relacionando com esse texto, vamos responder aqui as alternativas. Responder, na verdade, né? Explicando aí o porquê vocês acham que o autor considera os sonhos o caminho real para conhecer o inconsciente humano. Essa é a pergunta. Então, por que o inconsciente humano armazena os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa? Então, é uma alternativa verdadeira isso aí. De acordo com o pensamento de Freud, né, o inconsciente é aquela partezinha do cérebro onde fica armazenado todos esses desejos reprimidos, ou seja, que nós não realizamos, e também os nossos instintos. Então, é uma alternativa verdadeira.
Na B, porque os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa se manifestam por meio do diálogo. Errado. De acordo com Freud, esses desejos reprimidos ou não realizados se manifestam por meio dos nossos sonhos. Então, é uma alternativa falsa e vocês podem reescrever, tornando-a correta aí só modificando aí o final de por meio do diálogo e colocando por meio dos nossos sonhos. Aí, a alternativa vai ficar verdadeira, certo? E na letra C, porque nos sonhos a consciência disfarça os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa, tornando inconsciente. Isso aí também é a alternativa falsa. Porque nos sonhos, o superego, que é aquela partezinha que tenta reprimir esses desejos, o superego ele disfarça os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa, tornando-os conscientes de forma simbólica. Então, aí, não é a nossa consciência que faz esse papel de reprimir esses desejos, e sim o superego, certo? Então, vocês podem aí trocar essa palavrinha consciência e substituir aí por superego, e a alternativa vai ficar uma alternativa verdadeira. Na letra D, porque do superego esconde da consciência os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa, disfarçando nos sonhos com situações diferentes da realidade. Então, é uma alternativa verdadeira, tá certo? Então, vocês não precisam reescrever. E a última alternativa, a letra E, porque a consciência armazena os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa e eles se manifestam por meio dos sonhos. A alternativa incorreta, porque não é a consciência que armazena esses desejos, e sim o nosso inconsciente, o nosso id, segundo o Freud. Então, essa alternativa está incorreta. E para torná-la correta, vocês substituem aí a consciência, no caso, porque a consciência, e substitui por porque o inconsciente. Tá certo? Tornando-a dessa forma verdadeira. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? A nossa aula de hoje. Façam aí as correções que precisam ser feitas, tá certo? Com base aqui na nossa aula. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida a respeito dessas questões ou dos conteúdos que nós já estudamos, vocês deixem lá no chat que nós estudamos aliás, que nós tiramos essas dúvidas, né, na próxima aula, certo? Então, por hoje a aula fica aqui. Espero que estejam todos bem e até a próxima aula, pessoal. Até mais.